Novidades em Dune Awakening na live do dia 28 de maio. Esse game que eu estou muito ansioso para jogar devido à história por trás vinda dos livros. Foram reveladas diversas coisas, e eu digo reveladas porque infelizmente eu não era um dos beta players, mas fiquei de olho na live, então ao menos eu posso dizer que sim, para mim são novidades e para as pessoas que também não eram beta players também são. E eu resolvi trazer para vocês que estão curiosos e ansiosos, ou só para quem está curioso mesmo. Eu sou o Tio Doom e não se esqueça de curtir e se inscrever, faz uma diferença enorme e falta pouco para eu conseguir monetizar o canal e garanto que irei cobrir Dune Awakening para os interessados. Bem, a live começa de maneira geral comentando sobre as questões de você conseguir coletar recursos dentro de um veículo, que é um bug. O carro que é equipado com laser, aquele que você usa para coletar minerais, só que dessa vez em larga escala. Nesse veículo cabe até 3 pessoas, até onde eu vi e entendi, e que você pode deixar uma pessoa para a coleta com o laser, outra dirigindo e outra na defesa. Ali, referente ao inventário, é bem grande o do veículo e vai caber bastantes recursos dentro do veículo, além de ter uma boa velocidade, e também isso tudo fica junto num ambiente cavernoso, onde eles mostraram que são galerias escuras onde o sol não alcança e onde vai ser necessário a luz dos veículos e dos próprios players. Após isso, apontam como é importante a construção das bases para o desenvolvimento da gameplay, incluindo uma coisa que colocaram devido aos pedidos dos jogadores, e é uma qualidade de vida muito grande. Quando o seu veículo está dentro da base com recursos, você consegue acessar seu baú e o baú do veículo, não sendo necessário que você tenha que ir até ele e pegar os materiais, e sim apenas acessando o baú da base. Ou seja, eu tô com o meu veículo dentro da base, eu não preciso tirar tudo e passar para a base. Eu posso simplesmente abrir o baú lá dentro da base, do lado das fábricas, e acessar o baú do veículo através da própria base. Isso é uma qualidade de vida muito grande. Há também a questão de editar permissões que vimos no beta, referente à construção e manejo da própria base, mas também agora, acho que agora, porque eu joguei solo, também de dar permissão para ajudarem a construção de veículos. Ou seja, se seus amigos ou a guilda quiserem ali construir vários, por exemplo, ornitópteros, que são aqui os aviãozinhos, então você pode dar permissão para eles ajudarem a construir aquele ornitóptero, agilizando ainda mais a questão do crafting, né? Há também uma variante de cor e estilo dos veículos, como o ornitóptero, o aviãozinho, que iremos usar em Dune, podendo deixar com a cara mais dos Atreides ou dos Harkonnen, que são das casas de Dune, mas apenas uma questão visual, como se fosse skin, não afetando atributos, apenas a estética. Além dos próprios veículos, as armaduras poderão ter variantes também, não mudando visualmente de leve para pesada, mas o estilo de leve pode ser mudado, da média pode ser mudado e da pesada pode ser mudado. Agora sobre o ornitóptero, que a gente não teve acesso ao beta, que é o aviãozinho, tem duas maneiras de voar com ele. Foi mostrado o modo normal, onde você pode ver as asas ali batendo, ou o modo como chamaram de Vulture, ou abutre, onde ele plana e pode até fazer um 360 como manobra. Isso eu achei do caralho. E se for muito alto, a altitude ali afeta o consumo de combustível do seu aviãozinho. Uma coisa interessante também para quem for fazer lives: conjunto de construções para decoração, mudanças visuais na sua base, estilos de arquitetura serão liberados também como drop na Twitch. Então assista nós na live, vai ser muito massa e importante para mim. E também tem muitos cosméticos. Com essas decorações, caso você queira todos, irá precisar se juntar a alguma casa, seja Atreides ou Harkonnen, para ter acesso a essas decorações, além de visitar portos comerciais que também vendem alguns. Então toda a base que você vê que tem aqueles contratos, tem alguns NPCs que te ensinam algo sobre algumas classes, também ali tem comerciantes. Nesses comerciantes é possível adquirir alguns cosméticos, seja para base, móveis, etc. E falando nas construções e na base, teremos um tipo de automação na base. Na live foi comentado que não serão 100% automatizados, mas que colocarão um sistema de circuito, onde uma máquina pode craftar determinado item ou componente e pode ir direto para outra máquina que irá usar esse item ou componente, sendo assim facilitando e automatizando parte ali do crafting. É mostrado também mapas que não pudemos ver no beta, pois estava atrelado apenas à região, digamos assim, do tutorial, onde tem mapas bem interessantes e exploráveis sem sombra de dúvida. É que até do seu ornitóptero você poderá escanear as ilhas para ver quais recursos existem. Seguindo, é mostrado um porto
um posto comercial, onde ali terá um mercado de players, e onde também será pago um imposto do Império, de acordo com a sua base e o tamanho dela. E um ponto curioso, na live é dito que retiraram a marcação do MMORPG, pois que consideraram mais uma exploração, uma descoberta, interação com o player e o ambiente, e que não necessariamente seria uma massiva onda de players. Então decidiram que seria melhor retirar essa marcação. Então Dune, apesar de parecer, oficialmente não é mais um MMORPG. Nos postos de troca, comércio tem um sistema que eu particularmente achei muito foda. Um sistema de navegação do Ornitóptero que muda o visual do mapa e permite que a exploração absurda e ampla, e através dele que você poderá ir para o deserto profundo, ou Deep Desert, e acessar dungeons da progressão. Dungeons específicas com missões específicas também são reveladas nessa live. Alguns diálogos com o NPC terão certas escolhas que refletem as suas no começo do game, em uma DG mostrada, onde há uma invasão que você precisa mandar de vala um alvo. E nela a gente consegue perceber algumas mecânicas de stealth, ficar furtivo e evitar os inimigos. E nessa dungeon mostra algumas habilidades das Bene Gesserit. Para quem leu os livros ou viu o filme, já sabem o que é. Mas para você que não faz a mínima ideia, eu vou tentar resumir. É uma organização de mulheres onde há treinamento exaustivo e onde manipulam desde simples soldados até imperador, através de conselhos e habilidades especiais, sendo a mais icônica o uso da voz. Ali no game você pode stunar os NPCs e players através desse poder da voz. Tem uma super velocidade e alcançar alguém com uma velocidade incrível, e até ir para as costas do alvo. O diretor criativo também ressalta a importância de construir uma base no deserto profundo, onde explico isso mais tarde, mas vai ser necessária e terá uma construção facilitada, consumindo 50% dos recursos do que em outros mapas, então vai ser 50% mais barato construir as bases no Deep Desert. E também porque é facilitada. Você vai poder criar uma cópia da sua base anterior. Então você colocar o esqueleto dela ali e com a ajuda de amigos ou até mesmo sozinho, fica mais fácil você já construir uma base pré-pronta. E falando sobre o PvE e quem está preocupado com o PvP, mesmo no Deep Desert também tem área PvE. Não precisa se preocupar tanto assim, e que ele é um mapa gigantesco. Ainda nessa parte é comentado também a parte de cartografia, que nada mais é que reconhecer o terreno, liberando parte do mapa visualmente que poderá ser comercializável. Ou seja, você pode ir até lá, reconhecer o terreno, criar cópias desse mapa e entregar ou vender para seus amigos e membros da guilda. Para quando forem até lá, já está visualmente liberado. Mas lembrando que terá que fazer uma cópia para cada pessoa que quiser usar, pois será um item consumível. Seguindo isso, temos o sistema de tarefas. Missões semanais, digamos assim, das casas Arthrides e Harkonnen, onde fazendo essas tarefas, que tem tantos objetivos PvE e PvE, consegue incluir ambos os jogadores. Irá afetar o mundo ali por uma semana através de um decreto escolhido pela facção que conseguir cumprir mais tarefas semanais. Essas tarefas podem incluir entregar especiarias num posto comercial, peças e equipamentos, veículos, número de morte, conquista nos pontos de Deep Desert, tendo um total de 25 tarefas em um quadro que são atualizadas. Então terá variedades dessas tarefas, não sendo essencialmente só PVP ou só PvE. Além da própria competição entre as casas Atreides e Harkonnen, também terá uma competição entre as próprias guildas das facções. Afinal, cada guilda pode ter uma ideia diferente do decreto que irá escolher. Uma guilda PvE vai querer mais recursos, por exemplo, já uma guilda PvP pode querer uma semana de PvP full loot no deserto profundo. Então terá competição entre as próprias guildas, e isso eu achei maravilhoso. E uma coisa para os interessados, para quem vai querer para o PvP entre facções em grupos de até 4 pessoas, será possível ver números marcadores na sua PT. Já para as guildas, não, porque terá Friend Fire, ou seja, fogo amigo. Se não cuidar, suas habilidades e tiros poderão afetar e até matar seus próprios aliados. Então eu espero ver muitos vídeos de gente se matando entre a própria guilda e acidentes de gameplays. Vale lembrar o que foi dito mais para o começo do vídeo, da questão da customização de cura e armadura. A importância disso agora, falando sobre as facções e as guerras de guilda. Cada guilda vai adotar um tipo de set, cor, modelo, para se identificar. Porém, outro player de fora também poderá fazer a mesma coisa, podendo ser infiltrado, abrindo inúmeras possibilidades, então fiquem espertos. Confesso que achei muito foda o Ornitóptero de carga, que é um maior, bem mais robusto. Ele consegue carregar qualquer outro veículo praticamente
que está no solo. E o ponto mais importante, acredito eu, é na coleta de especiarias, que ele será bem importante. Você poderá carregar sua coletadora até o ponto de coleta da especiaria e tirar ela de lá por conta dos riscos das minhocas gigantes, da areia, os Shai-Hulud ou outros players. Mas também com seu aviãozinho de carga é possível raptar e capturar a coletadora de especiarias do seu inimigo também, o que torna muito mais engraçado e divertido. Além dessa coleta de especiarias, é muito ressaltado a importância do trabalho em grupo. Enquanto alguns sobrevoam ao redor para ver qual é a segurança local, outros players também com a moto, as sandbikes, colocam tampers, aqueles troços colocados na areia, para atrair a minhoca gigante para longe das coletadoras, uma espécie de bait, para não afetar a coleta de especiarias, obviamente. E no final dessa parte da coleta, a gente consegue ver o maior desses Shai-Hulud, dessas minhocas do deserto, que consegue engolir toda a área de coleta de uma só vez, mostrando a necessidade de fato do trabalho em equipe. É dito que irão adicionar DLCs e conteúdos para isso com uma certa frequência, que tem como justamente o foco a parte do deserto profundo, aumentando o gear, que se o limite for 5, eles podem com essas atualizações aumentar para 7, e reforçando que lá é definitivamente a área onde você terá os recursos mais preciosos e high-end game. Foi mostrado também uma parte de uma espécie de stress test que fizeram, onde inúmeras pessoas, os beta players, se reuniram com seus ornitópteros, armas, gears e etc, atirando e voando por aí, e vendo a capacidade do server em si, e com uma curiosidade bem legal que seria a possibilidade, apesar de ser muito difícil, de surfar em cima de um ornitóptero, que identificaram e não removeram, deixando de fato os players ali se divertirem com isso. O tema mais comentado do diretor e produtor foram em sua maioria o deserto profundo, onde terá os recursos mais valiosos do game, que sem dúvida inclui a especiaria, obviamente, que vai ser necessária para craftar itens endgame, além dos esquemas únicos de armas, armaduras, peças de veículos e etc. O sistema do deserto profundo terá reset de mapa por semana. E o que significa isso? Se um recurso já é descoberto, como a especiaria lá no lado direito, na outra semana ela pode ficar embaixo, pode ficar em cima, para o lado esquerdo, mudando a posição além das paisagens, e as ilhas mudarem também, bem como revelando outras coisas como pontos de controle das casas no PVP, dungeons, que são aqueles laboratórios do Império, onde você pode conseguir esquemas, blueprints únicos, podendo ser armas, acessórios, armaduras e até peças para veículos. E o dia do reset também será escolhido um dia de menor acesso, podendo ser na terça ou na quarta. Ao final da live, eles responderam algumas perguntas do chat, que pode ser a sua dúvida também. A primeira delas foi se a troca, que acredito que seja o comércio, é global ou por server. E a resposta foi que é por mundo. Nas palavras dele, seria um conceito de um deserto profundo por mundo, 2 centros sociais por mundo e várias Hagabazins por mundo, que seria ali, pelo que entendi, o começo da gameplay. A segunda pergunta foi se as dungeons são abertas por grupo ou são iguais aos centros sociais, social hubs. E não, as instâncias não são por grupo e sim por players. São instâncias sim, mas com um certo limite, e que várias pessoas do mundo fariam ao mesmo tempo essa espécie de instância, mas talvez seja mal interpretado. Em uma live posterior com o streamer americano, se eu não me engano, o Cole Carnage, o dev disse que sim, no Deep Desert elas são abertas, então PVP, né? A terceira seria como funciona o sistema de circuitos. Esse mesmo já tinha explicado, que é referente à automação, que não será 100%, né? Outro ponto muito interessante é que como irão garantir o equilíbrio entre as facções Harkonnen e Atreides. Não foi muito revelado, mas que existem sistemas para isso e que irão introduzir uma terceira facção que terá uma função de equilíbrio também. Reforçando novamente que tem sistemas para parecer equilibrado, mas que players são players e que obviamente quando você dá escolha a eles, de fato, né, eles escolhem. E que no deserto profundo não é necessariamente facção contra facção, e sim cada um por si, de maneira geral. Uma outra pergunta muito importante, que muitos se perguntaram também, é se as bases poderão ser raidadas, ou seja, invadidas. E que Hagabazin, seja o começo do jogo ali, não. No deserto profundo, na parte PvE, também não. Mas na seção PvP, existe uma janela de vulnerabilidade, em que o escudo fica vulnerável por um breve período de tempo. E isso será atrelado ao livro de Duna, ou seja, as histórias que contam justamente sobre essa mecânica. Outro ponto importante é, se eu não fizer nenhuma missão da casa Atreides ou Harkonnen, haverá conteúdos de progressão que irão travar a história, habilidades e o craft? Não. A resposta é clara, não,
O game não é sobre as casas, assim, é sobre você, suas experiências, sua progressão e etc. E essas mecânicas das casas bloqueiam os cosméticos, tipo de estrutura, arquitetura e etc. Então não afeta. O Cap Level existe? Sim, é level 200, mas você pode resetar, respecar suas habilidades para que realize isso novamente, caso você não goste novamente, é preciso esperar 48 horas. Uma pergunta também muito feita é se você pode perder todo o seu gear no PVP. Então é o seguinte, no deserto profundo você perde dinheiro e a spice que você coleta. E quando morre, perde a durabilidade dos equipamentos. E só um decreto full loot, no caso da facção que ganhar, pode colocar esse full loot no PVP. Nessa semana em específico. É possível perder todo o gear, sim, somente nesse caso. E claro, pela minhoca, mas isso a galera já sabe. O GeForce Now estará disponível em Dune? Não é a resposta precisa, mas que provavelmente sim. Como você balanceia a vitória do conselho? Se um lado tiver armas únicas, eles terão uma facilidade de ganhar novamente? E não necessariamente. As armas únicas não fazem tanta diferença assim, e que tem muitos aspectos PvE. Então não vai depender apenas das armas únicas. Uma outra pergunta também muito feita é se existe algum conteúdo ou material escondido por trás do PVP. Como se fosse a única opção que teria seria ir atrás desses itens no Deep Desert para pegar materiais ou equipamentos, com risco de perder para as guildas maiores. A resposta foi que o deserto é um lugar muito grande e onde os materiais high-end estão. Então você terá que ir até lá se quiser. Mas é gigantesco e é impossível que uma guilda só consiga cobrir todo o mapa. O limite de players por guilda é de 32. E existe meios, na rataria, por exemplo, stealth, para conseguir sem combate direto. Além disso, um outro adendo é que explicaram em outra live de entrevista que terá mecânicas no Deep Desert para que isso não aconteça, essas raids de 300, 400 pessoas, por exemplo. E que terá uma espécie de mecânica onde terão uma espécie de vaga para os Atreides e vaga para os Harkonnen, assim, para tentar equilibrar o máximo possível. E que será dividido em blocos, vamos pôr assim, no Deep Desert, onde será 3x3, ou seja, 100 pessoas em cima, 100 no meio e 100 embaixo. Então vai ser praticamente impossível ter 400 pessoas ali saindo na mão em um único ponto de Deep Desert. E as perguntas acabam por aqui. Só que tem outros pontos que eu vi em outras lives, de outras entrevistas, é que, por exemplo, uma das coisas que eu mesmo reclamei, que outros vários criadores de conteúdo reclamaram, é sobre o combate PVP melee, ou seja, na faca, na espada ali, né? E que isso foi mudado. Foi colocado um gerenciamento melhor de estamina, um gerenciamento melhor ali para você conseguir bloquear, esquivar e etc. E que estão investindo mais ainda nesses pontos aí, justamente do melee. E que estão procurando melhorar cada vez mais o combate para ser o mais fluido possível. E bem, desculpa se o vídeo ficou longo demais, mas queria trazer toda a informação possível dessa live e as partes que mais interessavam. Obviamente tem a parte onde diz que estão orgulhosos da própria equipe, como esse game foi um desafio, e que eles inovavam e criavam mecânicas únicas ou mais próximas de serem únicas, de acordo com os livros de Dune, ressaltando que eles arriscam essas ideias para tentar fazer com que tenha uma experiência ótima nesse universo. Bem, esse vídeo teve um pouco de trabalho, porque além da live também vi alguns vídeos, como eu disse, né, de devs conversando com streamers e pessoas do meio, dizendo informações além das lives, da maior live que foi feita no dia 28, e tentei trazer isso da melhor maneira possível. E quem assistiu, se quiser contribuir de alguma forma para que possamos comprar a versão Deluxe e trazer conteúdos com 5 dias de antecedência, irei deixar o link abaixo. Além disso, tem um projeto de arrecadar na live e sortear keys em live também, mas isso só se tornará possível se a galera ajudar. Enfim, se gostaram, comentem aqui embaixo, curtam e se inscrevam. Irei trazer conteúdo sobre Dune com toda certeza, lives com drop e cobrir da melhor maneira possível Dune Awakening. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, um abraço e até mais.